Rádio Visão, uma outra ótica da notícia. Professora Yara Fortes, muito obrigado por ter vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os radiovintes dessa prestimosa rádio. Agradecemos esse convite para estar aqui conversando sobre o nosso hospital. A senhora continua em atividade na sala de aula ou agora não mais, imagino, por causa da sua função nobre, função de provedora, hein? Na verdade, eu continuo sim, eu sou professora do Estado, eu trabalho na Escola Getúlio Vargas e ainda tenho 20 horas aula que eu estou conciliando. Como esse trabalho é voluntário, nós não temos um horário definido para manter dentro do hospital, né? Uhum. Então, a gente consegue tirar das nossas horas de lazer, das nossas horas que estaríamos fazendo outras coisas, né? Do meu horário de aposentada, que eu também já tenho uma parte aposentada, a gente faz esse trabalho voluntário junto ao Hospital Santo Ângelo. Qual é a sua especialidade numa sala de aula, hein? É matemática, português, química, não? É muito diferente. Eu, na verdade, sou professora de língua inglesa. Língua? Sim, de línguas. Eu tenho pós-graduação em língua portuguesa e sou professora de língua inglesa desde que eu entrei no Estado. Eu sou professora desde 1982 que eu atuo nessa profissão. Uhum. É muito gratificante, né? Com certeza. Eu sempre quis aprender o inglês, tive alguma dificuldade e tal, né? Mas um dia, ainda há tempo, né? Né, Lilico? Dá um bom dia para os nossos ouvintes aqui. Bom dia a todos. Estamos aqui junto com a professora Yara para ajudar aí e passar algumas informações do hospital. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. A rádio sempre está de portas abertas aí para o hospital. Professora, o que lhe motivou a assumir? A senhora já era vice-provedora no mandato do professor Odorico, né? Sim. E não é uma carga muito pesada assumir toda essa responsabilidade, não? Com certeza, sim. Mas quando eu me decidi por assumir isso, colocar o meu nome, na verdade, à disposição para atender o Hospital Santo Ângelo, foi porque eu tive comigo a certeza de um respaldo muito forte da sociedade de Santo Ângelo, principalmente dos empresários, das pessoas da indústria e pessoas também que são simplesmente voluntários por natureza, né? Quem é voluntário gosta de trabalhar pelo bem da comunidade, pelo bem de todos. E eu, com certeza, não assumiria uma jornada tão complexa, tão ampla como essa, se eu não tivesse esse respaldo tão forte das pessoas que estão nos apoiando. E não estão apoiando a mim. Eu, na verdade, estou apenas representando os anseios da comunidade de modo geral. Professora, o hospital ele é fundamental para Santo Ângelo, para a região das Missões. Eu não sei nem se o hospital tem números para saber de quantas pessoas já passaram por lá desde a sua abertura e tal, né? E está praticamente todo dia lotado, não diria lotado, mas chegando perto, né? Quantos leitos nós temos no hospital? Nós temos, na verdade, 178 leitos, né? Entre UTIs, né? UTI neonatal, UTI limpa, que se chama agora, que é a UTI que não mistura a Covid, que tem muita gente doente. Dos chamados atendimentos clínicos. Isso, cirúrgicos, clínicos e tudo mais. E temos a UTI Covid, também são duas, né? São 14 leitos Covid. E depois tem maternidade, tem pediatria, tem clínica geral, tem a parte das cirurgias. Então, tem a parte do PA, que também são os leitos em observação, daqueles pacientes que ficam por algumas horas e depois vão embora. Enfim, ele não é um hospital pequeno, ele é um hospital regional, né? E ele está sempre com essa lotação dele, não completa, porque isso é uma coisa mais difícil, mas está sempre bem lotado, sempre com bastante leitos em uso. Professora, em que condições
financeira se encontra o hospital nesse momento? Ou em que condições a senhora assumiu? Eu tenho informações de que há débitos, há dívidas vencidas ou por vencer. Qual é a situação, hein? Bom, na verdade, o Hospital Santo Ângelo é um hospital contratualizado com o Estado para atender 60% de SUS. E o restante seria convênios e particulares que fariam a diferença do SUS, porque sabe-se que a tabela SUS não sobe há uns 30 anos. Então, para que ele fique viável, porque, só para dar um exemplo para a população entender, um raio-x hoje pago pelo SUS é R$5. Uma consulta médica paga pelo SUS é R$10. E os custos, imagina, R$5 um raio-x vai pagar a luz, não paga todo o que significa um raio-x, né? Então, para que isso seja viável, o governo nos manda outras formas de complementações, né? São complementos daquilo ali. Esses complementos, nem sempre essas contratualizações vêm de uma forma que seja o suficiente. As despesas são muitas. Nós temos 660 funcionários hoje na nossa folha de pagamento. 660 funcionários. Mais 120, se não me engano, médicos, que também estão na... Que são do corpo clínico. Que são do corpo clínico, né, que atuam, alguns com mais ênfase no hospital, outros com menos, mas outros se dividem entre Unimed e aqui. Então, nesse tamanho todo, imagina, com essa defasagem do SUS, da tabela SUS, a gente tendo que buscar recursos por fora, em emendas parlamentares, e muitas vezes, aliás, a grande maioria das emendas parlamentares não são para custeio. Custeio significa você poder usar no que precisar, menos folha de pagamento. Tá? Todas as emendas, nada vem para folha de pagamento. Mas a maioria das emendas que vêm, elas vêm carimbadas. Então, determinado fim. Exatamente, não pode ser desviado um centavo daquilo, porque se não for usado exatamente no que tem que ser usado, tem que ser devolvido o dinheiro ou a Caixa Federal, que é o órgão que... Nem repassa, né? Nem repassa. Então, a fiscalização em cima disso é muito grande. Não existe como desviar este dinheiro. Você está faltando dinheiro para a cozinha, por exemplo, você não pode usar esse dinheiro da emenda? Não. É eu tenho, por exemplo, disponível, nós estamos com disponível em torno de 4 milhões de uma emenda parlamentar conseguida pelo Cajar Nardes, na época que ele foi deputado federal, que está numa conta da Caixa Federal, que é para as reformas, das quais tem 7 projetos que estão sendo feitos. Telhado, porque chovia muito para dentro naqueles setores, tem outros que ainda chove. Quartos muito ruins, que agora foram reformados, estão de primeiro mundo, aqueles quartos, aquele setor. E o hospital ainda precisa entrar com contrapartida, não importa se o hospital tem dinheiro ou não. Para usar esses 4 milhões, o hospital tem que entrar com uma contrapartida de 20%, mais ou menos. 800 mil. Tirar da onde isso aí? Né? Tirar da onde isso aí? Hospital, tem que ser do caixa. Não tem emenda parlamentar que complete isso. Né? Então, desta forma, foi se gerando ao longo dos anos uma dívida. E essa dívida é crescente. Dívida com bancos, hoje está mais de 12 milhões. Bancos, 12 milhões. Tá em torno disso. Então, os bancos eles cobram juros, por mais que a gente tente uma taxa melhor e tudo, mas eles não subsidiam. O interesse do banco é ganhar, né? É a empresa, é isso que ela gera. E assim vai. Então, a gente tem dívidas com a RGE que já foram renegociadas, está sendo parcelada, tem refis que está sendo pago. Inclusive, o refis você não pode atrasar. Se você atrasa, você perde aquele refis, né? Tem outras despesas grandes que o hospital chegou a um ponto que não conseguiu mais manter em dia certos impostos. Quais, por exemplo, a senhora lembra? Lico pode ajudar aí, não tem problema. Eu acho que nós podemos resumir o seguinte: nós temos uma dívida hoje no hospital de 60 milhões
e nós temos um faturamento mensal por volta de uns 6 milhões. Ou seja, a gente deve, basicamente, resumindo, 1 ano de faturamento é o valor da dívida do hospital hoje. A dívida é de 60 milhões. A dívida total do hospital hoje é 60 milhões. Entre tudo que a gente está falando de fundo de garantia, empréstimos... Fundo de garantia também tem. Também alguma coisa tem também. INSS. INSS, que isso é uma dívida que recai sobre o provedor, no caso a dona Yara, e que a gente tem que tomar cuidado porque isso é apropriação indébita, né? Então a gente está trabalhando agora a questão toda da entrada deste grupo dentro do hospital. Primeiro dar uma administração empresarial. Analisar custos, analisar os processos, analisar os porquês. Um hospital que tem com o governo um compromisso de 60% de atender até 60% da capacidade obrigatória para o SUS, nós estamos atendendo hoje 80%, 85%. Uhum. Então ele não se mantém com esse atendimento pelo SUS, ele precisa trazer contribuições dos deputados, ele precisa de ter os particulares dentro do hospital, os convênios médicos dentro do hospital. Então, para ajudar a dar um equilíbrio, hoje nós estamos com essa situação em desequilíbrio, só o SUS não sustenta o hospital. Então, vem os dinheiros das prefeituras da região, que nós estamos revendo todos esses contratos. Nós estamos trabalhando com algumas pessoas que, quando a gente assumiu o hospital, nós conseguimos trazer para dentro do hospital, e ao nosso caso também, vários voluntários. Então hoje, por exemplo, nós temos uma pessoa, não sei se a gente pode dizer, o Enio, que ele está nos auxiliando para fazer todas as renegociações das dívidas com os bancos. Nós temos pessoas que estão trabalhando na parte de custos dentro do hospital, para nós levantar os custos, para saber exatamente se a gente pode melhorar, o que a gente pode melhorar. Então essa é uma visão empresarial que está sendo colocada dentro do hospital para tentar melhorar a situação. Eu entendo a necessidade de uma renegociação quando você não tem dinheiro para pagar, certo? Então o que você faz? Você vai alongar o prazo, só que em cima disso tem juro. Vale a pena fazer um refinanciamento de uma dívida já existente ou já vencida ou não? Sim, porque as taxas hoje já são mais baixas, são menores. São mais baixas, certo. E as negociações na época, a gente acha que poderiam ter sido melhores e hoje existe uma condição melhor para isso. E a própria Caixa, a Caixa Federal é o intermediário entre o dinheiro do governo federal e o hospital. E quando vem a verba, a Caixa tem isso. Quando eles largam algum financiamento, algum dinheiro que o hospital pode pegar, a Caixa é o intermediário. Só que a Caixa trata o hospital, que é um hospital de caridade, é um hospital sem fim lucrativo, como se fosse uma empresa qualquer. Então eles fazem exigências descabidas para uma entidade que não tem fins lucrativos. Ela tem uma questão social apenas. E até inclusive o nosso amigo aí do Tribunal de Contas, o Nardes, né? Foi comentado com ele sobre isso, para ele nos dar uma mão nessa questão, porque ele disse que ele vai começar a tratar de alguns assuntos lá no Tribunal de Contas, a nível Brasil, junto à Caixa, e olhar porque o tratamento para entidades filantrópicas dado pela Caixa com dinheiro de verba federal, ele tem que vir praticamente limpo para dentro das entidades. O Lilico, ou a própria provedora, o senhor disse que tem uma dívida de 60 milhões. Essa dívida já está vencida, doutora? Na verdade, essa dívida, sim, tem coisas já vencidas, tem coisas que estão sendo pagas mensalmente, né? Dívidas com bancos, assim, estão sendo pagas. Agora, a nossa proposta é, a partir dessa nossa gestão, não atrasar mais as dívidas que geram a apropriação indébita, né, dos impostos, começar a pagar os... Fundo de garantia também. Fundo de garantia, INSS, essas coisas. Pagar daqui para frente e renegociar o que ficou para trás. Porque, assim, a questão dessas dívidas com o governo... quando você atrasa, as multas e juros são exorbitantes. É uma coisa astronômica. Absurda. Absurda. Então, por exemplo, a nossa dívida está em torno de 30 milhões, por exemplo, com o governo. Se não tivesse juros e multas, seria em torno de 17. É bem diferente, né?
E espera-se refis para essas dívidas, se está pagando um refis, mas se espera para novos, mas não podemos só esperar. Só para os radioouvintes terem uma ideia. Nós recebemos uma emenda parlamentar, uma indicação de uma emenda parlamentar para comprar um novo tomógrafo. O nosso tomógrafo, só para as pessoas poderem ter uma noção, o nosso tomógrafo é antigo, ele tem em torno de 10 anos, já deu problemas de manutenção, e ele é um de 17 linhas, que chamam. Nós estamos pleiteando um de 64 linhas, quer dizer, muito mais moderno. E nós conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, por interferência do deputado Sanderson, ele nos conseguiu esse valor. Já está, vamos dizer assim, na alçada de assinatura do contrato. Porém, nós precisávamos ter a CND ou negativa ou positiva com efeito negativa. A CND, só para o ouvinte entender, é a certidão negativa de débitos. Isso. E a senhora tinha? Não, nós não temos, porque nós devemos tudo isso para o governo. Então, não tem a certidão negativa? Não tem. Então, o que aconteceu? O departamento jurídico começou a trabalhar com isso já, nós assumimos no dia 15, dia 18, o nosso departamento jurídico já começou a trabalhar em cima disso, para nos conseguir essa CND, para a gente não perder esses 2.400.000 desse tomógrafo, que é essencial para a vida do hospital. Agora, com o Covid, o número de tomografias cresceu assustadoramente, né? E só conseguimmos a liberação disso na sexta-feira passada, agora essa última sexta-feira, às 5 da tarde, que a doutora Valéria nos avisou que foi liberado, mas é a positiva com efeito negativo por apenas 6 meses. Então, depois desses 6 meses... ela suspende o efeito. Suspende o efeito. E a gente vai ter que começar tudo de novo, se é que os juízes federais vão compreender que eles podem nos conceder ela com todo esse montante de dívidas. Por um período maior? Eles não concedem por mais de meio ano. Então, é um estresse muito grande, é uma labuta desnecessária se a gente tivesse condições de manter os impostos em dia. Não haveria essa necessidade desse trabalho árduo em cima disso. Né? Lilico, o senhor falou que a dívida do hospital é de 60 milhões. E tem uma arrecadação ou receita de 6 milhões por mês. Sim. Quanto custa abrir não, porque o hospital não fecha, né? Mas a cada mês, quanto custa o hospital como despesa de custeio, despesa fixa, hein? Mais ou menos. O senhor tem esses dados? Não, eu ainda não tenho. A gente está levantando o nosso tesoureiro principal, o Rafael, que é o controller da Fundimisa. Ele está fazendo esse levantamento. Não sei se a Yara tem esse valor. A gente tem mais ou menos uma... A gente tem aproximado. O folha de pagamento... A folha está em dia? A folha está em dia. A folha de pagamento do Hospital Santo Ângelo é de 1.700.000. 1.700.000. A folha de pagamento, só de funcionários. A folha de pagamento dos médicos, que são pessoas jurídicas, e alguns são pessoas jurídicas, a maioria, é em torno de 1.800.000. Isso é de salários todo santo mês. Para os médicos. Para os médicos então, e para os médicos ganham mais que a folha dos funcionários? Sim. Os médicos são em menor número, mas, na média, os médicos ganham mais, porque nós temos desde pessoas da higiene, né? Nós temos pessoas na cozinha, nós temos pessoas na farmácia, nós temos recepcionistas, nós temos secretárias, enfim, nós temos de toda sorte de funcionários. Meio a meio essa questão dos valores aí, mas em síntese é isso. E o resto, fazendo do nosso faturamento, como a gente não tem lucro e tem tido um certo prejuízo mensal, ela vem disso. Neste momento, o hospital não está tendo prejuízo mensal. Mas isso é explicável, a Yara pode me ajudar. Bom, só para ajudar, essa folha aqui de 1.700.000 dos funcionários e 1.800.000 dos médicos, só que dá 3.500.000. Exato. Dá mais do que a metade
do faturamento Exato. mensal. E o resto que nós temos é compra de medicamento, a própria manutenção do hospital. Agora, em outubro, novembro, a gente andou comprando cilindros de oxigênio, porque o consumo é muito grande quando as pessoas estão internadas. Tem que comprar com o dinheiro do hospital? A gente compra com o dinheiro do hospital, porque a usina que tem lá não estava dando conta do consumo, porque aumentou muito o consumo, porque a pessoa que fica... Nós estávamos com todos os leitos de UTI, são 24 leitos de UTI, mais os leitos, são mais 10 leitos de UTI neonatal ocupados, e todos eles, quando estão na UTI, estão consumindo basicamente oxigênio. Então, a nossa usina, a capacidade dela foi esgotada, e aí se comprou os cilindros de oxigênio. Isso se consumia quase 40 mil por mês só em oxigênio. Extra. Tá? Extra. Você tem uma noção, uma informação. Deixa eu ver uma outra questão aí com relação em meio à pandemia do coronavírus. Isso mais lá atrás, né? O pessoal dizia, o hospital aumenta, os hospitais, não o hospital de verdade, aumenta o número de mortos porque para cada morto ganha tanto. Dá para desmistificar isso aí? Dá para dizer que história é essa, hein? Sim, até posso. Um ouvinte aqui está dizendo, o Jorge está dizendo, que os hospitais nunca ganharam tanto dinheiro como agora em função da pandemia. Tem alguma lógica, algum fundamento isso? Tem. Na verdade, o que acontece? Não ganhar dinheiro. Não receber. O governo, em função da pandemia, e isso foi mundial, isso não é coisa de Santo Ângelo ou invenção da roda, isso foi no mundo todo. Todos os governos do mundo todo disponibilizaram verbas muito maiores para o enfrentamento do Covid, pelo fato de ser uma coisa nova, de ser uma coisa tão contagiosa e de ser uma coisa que no início levava tanto a óbito, porque as pessoas não conheciam os protocolos de prevenção. Hoje em dia já não temos mais tantos óbitos porque temos esses protocolos. Então o governo disponibilizou muito dinheiro para isso. Porém, cada paciente COVID, ele custa muito mais caro que um paciente normal. Por exemplo, um paciente COVID que vai para a UTI, ele não fica 24 horas e ele se restabelece e depois fica mais 2 dias no quarto e vai embora. Tem paciente COVID que fica 3 meses, 2 meses, 1 mês e meio, 15 dias. E a UTI é uma fortuna, vamos dizer assim, o custo de uma UTI. O custo, né? O custo, porque ela não é só um leito com um oxigênio. É toda uma medicação, toda a infraestrutura que precisa ser usada. Cada leito de UTI tem quantos funcionários que precisa ter? Precisa de 6 técnicos em enfermagem por leito. Por leito de UTI. Cada leito. Por causa dos horários, que é 24 horas, 365 dias no ano. Fazer os turnos. Tem que fazer os turnos. Aí, mas também... em função de todas as dificuldades, aí também tem colaboradores que ficam doentes, que tem que tirar férias, enfim, acaba trabalhando as equipes com 4. Então, eles trabalham muito, os horários são sobrecarregados, o pessoal que trabalha dentro... O pessoal está estressado, está no limite? Está no limite. Está no limite e a população tem que compreender isso, que a população pode evitar que se chegue nos limites, tanto de estresse dos funcionários quanto de ocupação dos leitos, usando máscara, respeitando, não fazendo aglomerações e passando o álcool gel e lavando muito as mãos, se lavando muito, né? Então, o que aconteceu? O governo mandou realmente bastante dinheiro, mas vai muito dinheiro para manter uma UTI Covid. E nós temos uma UTI... Nós temos 2, são 14 leitos. Então, isso praticamente dobrou o preço de um leito UTI. Né? Então, assim, o hospital não está tendo um prejuízo direto agora, porque, por enquanto, ainda não estamos pagando as dívidas atrasadas. Mas, para dizer que o hospital está trabalhando tranquilamente... Só o dia que a gente tiver essas dívidas atrasadas em dia. E o valor que vem do Covid, ele não é o suficiente para isso, porque ele não vem para isso, ele vem carimbado. Ele vem para remédios, ele vem para os médicos, para pagar médicos, funcionários.
Está se usando... Não pode pegar esse dinheiro e pagar a dívida do banco. Não posso. Outra coisa, desde o Covid, está se usando material de uso diário muito com mais intensidade que se usava antes. Máscaras, luvas, álcool gel, as roupas dos setores, né? Quem trabalha na Covid usa uma indumentária toda especial. Quando sai daquele setor, tem que tirar tudo aquilo, passa por um processo, isso é tudo muito caro. Descartável. Tudo descartável. Né? Eu vou citar um exemplo que me deram agora, que a gente está aprendendo todos os processos dentro do hospital. Se entrou uma pessoa com Covid dentro do hospital, foi constatado, ele está com Covid, ele vai se deslocar dentro do hospital, vai uma pessoa junto com ele da sanitização do hospital, que vai limpando tudo onde ele toca. Então essa pessoa fica ali com ele, cercando ele, aonde ele vai. Ele tocou na parede, a pessoa vai lá e limpa. Desinfeta. Aí ele foi tirar um raio-x, ele sai, depois eles têm que desinfetar todo o raio-x. E isso leva 20, 30 minutos. Então aumentou a quantidade de equipamentos para limpeza, o consumo de produtos de limpeza, de sanitização, né? Porque não é limpeza basicamente, são produtos específicos. O número de pessoas para fazer isso a gente teve que aumentar também dentro do hospital. Então às vezes as pessoas acham assim, mas o hospital tem 180 quartos e diz que está lotado com 30. Na realidade, para cada quarto que existe no hospital precisa ter uma equipe de enfermeiros ou de técnicos de enfermagem para isso. Então por isso que há uma restrição do número de quartos. Quantos médicos tem no hospital? Mais ou menos. É um grupo de em torno de 120 médicos que estão aptos a trabalhar no hospital. 120. Não quer dizer... São pagos pelo hospital, esses 120? Não, por produção. Por produção. Tem médicos, por exemplo, que fazem parte do corpo clínico, mas raramente, por exemplo, fazem uma cirurgia, são cirurgiões e raramente fazem uma cirurgia lá. Né? Então, o dia que eles fazem, se for SUS ou particular ou convênio, eles recebem, senão não recebem. Eles são todos por pessoa jurídica, o sistema por produção. Por produção. E tem médico que usa, por exemplo, uma sala cirúrgica lá para fazer uma cirurgia que devia ser feita em uma clínica, ele usa a estrutura do hospital para isso ou não? Sim. Cirurgias não podem ser feitas em clínicas. Né? Existe todo um protocolo que deve ser seguido. Mas nós temos médicos que fazem vários tipos de procedimento no hospital. Agora, em função de estarmos com as UTIs bastante lotadas, também a UTI limpa, que são 10 leitos, também está com muita gente lá, porque nós não atendemos só Santo Ângelo, Luiz Roque, nós atendemos 24 municípios. Nesses 24 municípios, muitos têm hospital, alguns têm hospital, mas não têm UTI. E, então, todo o caso de UTIs vem para nós. Então, a gente acaba tendo muitas pessoas internadas, não de Santo Ângelo, por exemplo, Covid, nós temos muita gente internada, mas que não são todos de Santo Ângelo. Né? Vem de toda a região, né? E só vêm os casos graves para cá. Os casos simples são tratados nas suas cidades.